Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que ambiente de glória. É muito bom estarmos aqui, amados, no templo, adorando ao Senhor. Mas que você possa ter entrado também nesse ambiente, onde eu tenho certeza que o Senhor já falou grandemente ao teu coração. Nós precisamos estar com o coração aberto, para que nós possamos receber a palavra, para que ela possa penetrar e fazer uma divisão entre alma e espírito, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Queria agradecer o diácono Eduardo por ter abrido o culto com a palavra introdutória e com a palavra dos dízimos e ofertas, né? Eu disse que eu não conseguiria estar ministrando tudo, porque chega no final do culto, minha voz, ela já está quase perdida. Queria agradecer esse ministério de louvor também, abençoado, o pessoal da mesa de som. É lindo o mover que acontece aqui. A gente talvez não imaginava essas câmeras, esse mover todo, para que a palavra pudesse chegar na sua casa, né? Então, a igreja, ela precisa se movimentar de acordo com as circunstâncias. Então, nós precisamos estar sempre entendendo como Deus está agindo, e a igreja precisa sempre ter estratégias para que a palavra de Deus possa ser pregada. Nós estamos numa pandemia, nós estamos proibidos de estar aqui no templo, toda a igreja, todos os membros, todos os visitantes, mas a palavra continua sendo ministrada. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Esse deve ser o desejo de cada filho de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Queria mandar um grande abraço para o nosso pastor Douglas, para a nossa pastora Cristina, para a nossa irmã Lulu, né, que está nos assistindo, que está cultuando a Deus conosco. É um tempo que eles estão descansando hoje, mas amanhã eles já estão aí, ali na classe de maturidade, né, ministrando para a gente. Então, nós estávamos na sexta-feira lá na chácara do João Vitor, nós tivemos um momento ali juntos, de lazer. Agradecer o João Vitor lá por ter cedido espaço para a gente. É muito bom nós termos esse momento de descanso, esse momento juntos para adorar o Senhor. Também tivemos um momento ali em Rio das Ostras, juntamente com a família do Sinfronino, com a família do irmão Cláudio. A igreja, ela precisa entender que nós também temos que ter um momento de descanso, um momento de refrescar a nossa cabeça e entender aquilo que Deus quer continuar fazendo no nosso meio. Amém, igreja? Então abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus nos diz: Pedro e João, subindo juntos ao templo, à hora da oração, que era a hora nona, e certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E este, vendo a Pedro e a João, que iam dispostos a entrar no templo, rogavam-lhe que desse uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, e juntamente com João, disse-lhe: olha para nós, olha para nós. E olhava atentamente para eles e aguardava receber de suas mãos alguma coisa. Então disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e arteiros foram fortalecidos,
Então ele deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar, e entrou juntamente com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, o reconheciam, pois era o mesmo que sempre estivera assentado a pedir esmola na porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de admiração e atônitos por causa daquilo que lhe acontecera. E aquele homem não se separava de Pedro e João. Então todo o povo, maravilhado, concorreu para estar junto deles no pórtico chamado de Salomão. Pedro, ao ver isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais disso? Ou por que fixais os olhos sobre nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos entregastes e negastes perante a face de Pilatos, quando este já tinha resolvido soltá-lo, mas vos renegastes o santo e o justo, e pediste que se vos concedesse um homem homicida. Entregaste à morte o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e por meio da fé em seu nome, e este a quem vos tendes visto e conhecido, foi fortalecido, isto é a fé que vem por meio do seu nome. Concedeu-lhe esta perfeita saúde na presença de todos vós. Pai, graça nós te damos, Senhor Deus. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. Não precisaríamos nem pregar mais, Senhor Deus. Só ela é apta para fazer uma transformação na vida de qualquer um. Oh Deus, fala, Senhor Deus, à tua igreja. Fala para aqueles que estão assistindo, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, que tu és Deus. E transforma vidas nessa noite, liberta, Senhor Deus, cura pessoas de enfermidades, Senhor Deus. Pai, que o teu Espírito possa adentrar em cada vida nessa noite, Pai, e possa convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que essas pessoas possam entregar a vida delas a Ti, Senhor Deus, e que a sua igreja, Pai, possa ser renovada, Pai, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que possam ser vasos, que possam transbordar do Teu poder, da Tua unção, da Tua autoridade, Senhor Deus, para que nós possamos continuar manifestando a Tua glória nessa terra, Senhor Deus. Pai, nós cremos que essa igreja, Senhor Deus, ela vai ganhar as nações, Senhor Deus. Nós cremos nisso, Pai. Por isso, Senhor Deus, continue capacitando os Teus filhos. Continue, Senhor Deus, derramando a Tua graça e o Teu amor sobre cada um de nós, Pai, para que nós possamos cada vez mais entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos exercer o nosso chamado, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amados, essa passagem, ela é uma passagem simples e de fácil entendimento, mas ela carrega um feito extraordinário, que é a cura de um coxo, que era coxo desde a sua nascença. E como nós cremos que a Bíblia é uma fonte inesgotável, seja nos textos mais simples ou nos mais complexos, Deus sempre tem uma porção para nós, e Ele tem algo para você essa noite. Amados, Deus tem algo para você essa noite, porque você é um ser eterno. Por mais que o nosso corpo físico tenha os dias contados, como o salmista diz que a nossa vida chega aos 70 anos, alguns pela sua robustez chegam aos 80, mas o passar disso é canseiro e enfado. Mas nós sabemos que
nós temos toda uma eternidade para glorificar ao Senhor. Nós temos uma eternidade com Deus. É por isso que nós precisamos olhar para esse Jesus, olhar para Ele, porque a nossa vida em relação à eternidade, ela não vai mudar por causa de dinheiro, ela não vai mudar por causa das riquezas desse mundo, ela não vai mudar por causa das paixões desse mundo, mas ela vai mudar quando nós formos tocados pelo Rei da Glória, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que nós fomos chamados para governar com Ele, quando nós entendemos que nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Tem muito filho de Deus, amados, que ao invés de estar na posição de Pedro e João, está na posição do coxo. Eu não estou falando de uma cura, de uma deficiência física, mas pessoas que estão estagnadas, pessoas que estão paralisadas, pessoas que não conseguem se levantar, pessoas que não conseguem mais adorar ao Senhor. Então pare de olhar para baixo, como aquele coxo estava olhando, triste, desanimado, desamparado, sem perspectiva nenhuma de uma vida. Por isso que Pedro disse para ele: olha para nós, olha para o instrumento de Deus, olha para quem pode mudar a sua vida, para quem pode mudar a sua história, para quem pode te inserir no propósito de Deus. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Saia desse lugar de comodidade, saia desse lugar de melancolia, saia desse lugar de tristeza, pare de mendigar o pão que caia da mesa. Vem para a mesa, meu irmão, tu é filho, e o seu Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água da vida. Onde estão aqueles filhos que têm fome e sede de Jesus? Onde estão os filhos de Deus que têm fome e sede de Jesus? Igreja, novamente nós fomos impedidos de estarmos aqui no templo, respeitando as circunstâncias, o decreto que foi estipulado, mas nós precisamos continuar ter sede e fome de Jesus. Por mais que nós não estejamos aqui no templo, nós temos que ter sede e fome de Jesus. Nós precisamos redobrar as nossas orações, os nossos jejuns, nós precisamos meditar mais na palavra de Deus, nós precisamos orar mais, nós precisamos cada vez mais estar diante de um Deus santo, porque no meio de um caos, o amor de muitos se esfriará. Essa é a preocupação de muitos líderes, porque no meio de um caos, o amor de muitos se esfriará. Ontem eu estava comentando com um irmão em Cristo, que infelizmente muitos, eles têm os seus momentos com Deus somente dentro de um templo ou em uma programação da igreja. Amados, o nosso tempo com Deus, eles têm que ser a todo momento nós devemos estar conectados com Deus. Amados, o coxo, ele estava feliz por ter sido curado, mas se você olhar para o texto, você vai ver que a primeira reação daquele coxo não foi ir até os seus familiares e contar que ele havia sido curado, não foi ir até os seus amigos e contar que ele havia sido curado,
Mas a primeira reação dele foi entrar juntamente com Pedro e João no templo, saltando, pulando, adorando o Senhor. Ei, não era apenas uma cura física, mas uma libertação espiritual. Ei, porque isso, eu deixo uma palavra na sua vida, meu irmão. Levanta e anda, faça como aquele coxo, salte, pule, adore ao Senhor. Não vive prostrado, mas vive uma vida com Deus, adorando e glorificando a Ele. Sabe por quê? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Sabe por que aquele homem entrou para dentro do templo, pulando, saltando, glorificando a Deus? Porque aquilo que Pedro e João tinham, eles deram para aquele homem, eles deram Jesus para ele. Aquele fogo que queimava dentro de Pedro e João, passou a queimar dentro daquele coxo. É por isso que ele saltou, pulou dentro do templo, glorificando ao Senhor. Amados, você precisa também ter esse fogo queimando dentro de você, porque você é casa, você é o templo, você é a morada do Espírito Santo. Então deixe esse Espírito se mover dentro de você, dê liberdade para o Espírito de Deus, para que Ele possa te colocar na boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Amados, há pessoas que estão lá fora e não conseguem entrar para dentro de um templo. Há pessoas que estão dentro de um templo, mas não conseguem entrar no ambiente de glória, no mover de Deus, porque elas estão coxas, elas estão paralíticas, elas estão cegas, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque existem muitos cegos, paralíticos, coxos, que são filhos de Deus, que entram no ambiente de glória, que são movidos pelo Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo e que são usados por Deus para pregar a palavra, para levar o amor de Deus. E Deus tem usado esses homens e essas mulheres para que vidas sejam salvas. Então não é o estado físico, mas é aquilo que nos governa, é aquilo que se move dentro de nós, e o Espírito Santo precisa se mover dentro de você, para que você possa dar para as pessoas aquilo que está dentro de você. Se você recebeu a Cristo, dê Jesus para as pessoas. Aleluia. Então, não é uma condição física, mas é aquilo que nos governa. E é por isso que ao acordar, ao levantar, nós precisamos dar um bom dia para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e dizer: eu quero ser governado por Ti, eu quero ter experiências contigo, eu quero estar conectado ao Senhor, para que eu possa olhar para as pessoas e dar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim. Ei, amados, nós fomos chamados para liberar uma palavra, para mudar vidas de pessoas. Na antiga aliança, amados, só os sacerdotes tinham acesso ao santo e ao santíssimo lugar. Para ministrar diante de Deus, eles precisavam ser homens perfeitamente fisicamente, e eles tinham que ser homens íntegros, retos, diante do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levíticos capítulo 21, do verso 17 ao verso 23. Levíticos 21, 17 ao 23. Aleluia. O Senhor está aqui. Nós cremos no seu poder.
Nós cremos que Ele tem feito infinitamente coisas extraordinárias no nosso meio e vai continuar a fazer. A palavra de Deus nos diz em Levíticos 21, verso 17: falarão, qualquer homem da tua semente durante as suas gerações que tiver algum defeito, não se aproximará do altar para apresentar o pão de seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, nem o cego, nem o coxo, nem o de nariz esmagado, nem o que tiver um membro mais comprido do que o outro, nem o corcunda, nem o surdo, nem o que tiver olhos defeituosos, nem o sarnento, nem o leproso, nem aquele que tem os testículos esmagados. Ninguém da estripe de Arão, o sacerdote, que tiver deformidade física, se aproximará para apresentar as ofertas queimadas ao Senhor Jeová, por ser defeituoso. Não poderá aproximar-se para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto o santíssimo como o santo, mas não poderá entrar atrás do véu, nem se aproximará do altar, que já por sua deformidade física poderia contaminar o santuário, porquanto eu, Senhor Jeová, o santifico. Assim falou Moisés a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então, amados, essa era uma ordem de Deus ao povo de Israel, a descendência de Arão. Então, aqueles da descendência de Arão, que tivesse uma deformidade física, como o texto diz aqui, eles não poderiam exercer o ofício sacerdotal, mas eles poderiam comer do pão do santo e do santíssimo lugar. Então, Deus faz acepção de pessoas? Não, amados. É porque da mesma forma, o holocausto, o sacrifício, ele deveria ser perfeito, porque ele substituía o pecado do povo. Da mesma forma, o sacerdote, ele deveria ser perfeito fisicamente, e ele deveria ser um homem íntegro, reto, que andava nas leis do Senhor. Como o sacrifício, como o holocausto, como o sacerdote representava o nosso Jesus. Jesus, como sacrifício, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e como sumo sacerdote, ele ministra diante de Deus ao nosso favor. É por isso que quando Jesus morre, o véu do templo, ele se rasga do alto a baixo, dando-nos livre acesso ao Senhor. Agora nós passamos a ser sacerdotes reais, uma geração eleita, um povo adquirido por Deus, uma nação santa, que tem livre acesso ao Senhor. Agora nós temos a possibilidade de estar diante de um Deus, de adorar, de glorificar, de entrar na sua presença. Ei, amados, não fique prostrado, mas adore ao Senhor. Não seja uma pessoa coxa diante de um Deus santo, não seja uma pessoa deficiente na sua vida com Deus, mas adore ao Senhor, porque o véu se rasgou e todos nós podemos estar diante dele, ministrando diante do Senhor. Nós não precisamos mais de um sacerdote humano, mas nós precisamos sim estar diante de um Deus conectado com o seu Espírito, orando e rogando a um Pai que ama os teus filhos. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Amados, não esteja coxo, deficiente na sua vida com Deus. Eu não estou falando fisicamente, mas espiritualmente. Você precisa adorar ao Senhor, você precisa glorificar a Ele, você tem que ter prazer, como Pedro e João tinham. Eles estavam indo para o templo na hora da oração, a hora nona, às 15 horas da tarde, onde o judeu acostumava estar no templo orando ao Senhor.
E aqui nós vemos uma diferença na vida de um Pedro e João. Um Pedro e João que antes de o Espírito Santo habitar neles, e depois que o Espírito passou a habitar neles. Um Pedro e João no Getsemane, e um Pedro e João no dia de Pentecostes. No Getsemane, quando Jesus pediu para eles vigiar e orar, eles estavam dormindo, mas no dia de Pentecostes, eles estavam juntamente com os apóstolos, eles estavam juntamente com os discípulos, numa casa, adorando, glorificando ao Senhor, e de repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e pousava sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a profetizar. É a igreja de Jesus, esse mesmo Espírito Santo está dentro de nós, e da mesma forma que aqueles homens começaram a pregar, glorificaram o Senhor, aquele fogo passou a arder dentro deles, ele precisa arder dentro de nós, e nós precisamos ter prazer no Senhor, prazer em orar, prazer em pregar a sua palavra, para dizermos para as pessoas que estão lá fora, aquilo que nós temos, isso nós damos, no nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Ei, você que está com enfermidade, você que está bloqueado por demônios na sua mente, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Levanta e anda no nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos ser incendiados por esse Espírito. Nós precisamos queimar na presença de Deus, como nós louvamos aqui. Deixa queimar. Nós não podemos parar, igreja. Nós precisamos queimar na presença de Deus, um fogo que não consome, mas que purifica e nos deixa aprovado para fazer a tua obra. Aleluia. Ei, depois do dia de Pentecostes, aqueles homens começaram a entender aquilo que Deus queria fazer na vida deles e através da vida deles. Amados, por isso nós não embriagamos com vinho em que há dissolução, mas que nós possamos encher do Espírito Santo de Deus, e dessa forma nós podemos levar a palavra do Senhor com salmos, hinos, dizendo para as pessoas lá fora que tem um Jesus que ama elas. É esse homem e essa mulher de Deus que o Senhor deseja, e dessa forma o Senhor vai continuar agindo no nosso meio com milagres, com prodígios, com maravilhas, libertando, curando, transformando vidas, salvando vidas, para a glória de Deus. Mas nós precisamos estar com a nossa vida no altar, nós precisamos buscar a presença de um Deus maravilhoso. Amados, há várias pessoas que estão lá fora, à porta do templo, à porta da sua casa, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Pessoas que estão machucadas, feridas, aprisionadas, pessoas que estão querendo ser libertas, pessoas que estão pensando em suicidar, tirar a sua vida, pessoas que trazem no seu rosto a amargura, a tristeza, pessoas que às vezes até estão sorrindo por fora, mas por dentro elas estão machucadas, elas estão tristes, elas estão gritando por socorro. Um dia uma menina chegou para mim e disse: William, eu acho que eu estou em depressão, eu estou entrando numa depressão profunda. Uma menina que conhece a palavra de Deus.
uma menina que já passou pelas águas batismais, uma menina que já entregou sua vida a Cristo. Amados, nós precisamos buscar intensamente esse Deus, nós precisamos nos dobrar diante dEle. E você é alguém que pode mudar a vida dessas pessoas. Você é alguém que pode mudar essas pessoas que estão desesperadas por Deus, e às vezes elas nem sabem disso. Elas vão procurar socorro em outros lugares, mas que nada podem fazer por elas. Entenda, amados, você é sal dessa terra e luz desse mundo. O que você carrega dentro de você, amados, você não tem noção daquilo que você carrega, e aquilo que você carrega é maior de tudo aquilo que está no mundo. E é por isso que nós temos que dar para as pessoas aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos dar Cristo para as pessoas. Nós precisamos dar Jesus para as pessoas. Mas você vem e diz: presbítero William, eu sou um filho de Deus, eu já passei pelas águas batismais, eu já entreguei a minha vida a Cristo, mas eu que estou precisando de ter um encontro com Jesus novamente. Esse fogo parece que já não queima mais dentro de mim. Eu já não consigo mais orar, eu já não consigo ler mais a palavra de Deus, meditar nela, eu já não consigo jejuar, eu já não consigo fazer propósito, eu não consigo louvar ao Senhor. A minha vida está destruída. Eu já não consigo ficar mais de pé. Sabe o que eu digo para você essa noite? Esteja com homens e com mulheres de Deus que vão te levar a Cristo, como Pedro e João levou aquele coxo. Eles levaram aquele homem a Cristo. Então não desista de você. Esteja com homens e com mulheres de Deus que podem ajudar você a ser transformado novamente por Jesus. Amados, às vezes nós estamos preocupados muito com o vírus. É claro que nós devemos ter toda a precaução. É claro que nós temos que não deixar ser contaminados com esse vírus. Temos que respeitar os decretos. Mas, amados, nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um é membro desse corpo e faz parte desse corpo. Então nós precisamos estar conectados. É um isolamento, mas não se isole, amados. Não se isole da sua igreja. Tem as redes sociais. Pegue o seu celular, conecte a alguém, mande uma mensagem, ligue para alguém. Se você não tem sintomas nenhum, coloque uma máscara no teu rosto, coloque o álcool em gel, meu filho. E convide um irmão, 1 ou 2, 3 irmãos, e vai para dentro de uma casa orar. Nós não podemos ser hipócritas, porque nós ainda continuamos nas ruas, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a estar nos supermercados, nas farmácias, no açougue, na quitanda, nós continuamos vivendo a nossa vida. E por que nós não podemos estar com 1 ou 2 ou 3 irmãos adorando ao Senhor? Porque se você se isolar, amados, você vai acabar perecendo, você vai ficar coxo na sua vida com Deus, paralisados. Então, amados,
Nem que fique um no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, mas reúna com alguém, chame alguém, um irmão em Cristo, cheio do Espírito Santo, para que você possa clamar ao Senhor, um no quarto, um na sala, e dizer: Pai, nós estamos aqui, nós queremos o Senhor na nossa vida, nós queremos a Tua presença, nós queremos autoridade, unção, poder derramados por Ti, Seu Deus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, mas muitos preferem se isolar, muitos preferem deixar que a angústia, a tristeza, a solidão tome conta da sua vida. O que eu vou dizer agora talvez vai escandalizar a muitos. Então, se você não tem maturidade para ouvir, por 30 segundos aí, aperte o mute do seu aparelho, tampe os seus ouvidos, e aqueles que estão em Cristo, entenda, Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ei, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nenhuma pandemia pode parar um filho de Deus. Ei, nenhuma pandemia pode parar um filho de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu passei por açoites, eu passei por naufrágios, eu passei por prisões, eu passei por muitas coisas, mas ele não parou. Igreja de Jesus Cristo, nós não podemos parar, nós continuamos a pregar a palavra, nós continuamos a estar juntos, adorando ao Senhor. Nós precisamos estar juntos, não infringindo os decretos, as leis, as regras do homem, mas nós precisamos continuar juntos, ligados pelo Espírito Santo. Será que nós percebemos que no meio de uma pandemia, a prata e o ouro, todo o dinheiro do mundo, eles não resolveu para ajudar a impedir que muitas vidas fossem salvas desse vírus? Quantos morreram sem Cristo Jesus? Ei, quantos morreram sem Cristo Jesus? Quantos morreram nessa pandemia sem entregar a sua vida a Jesus? É por isso que a igreja de Jesus não pode parar. É por isso que nós devemos dar aquilo que nós temos. Nós devemos dar Jesus Cristo para essas pessoas. Porque morrer em Cristo Jesus é lucro. E nós, como igreja, nós precisamos estar juntos. Em João 17 está registrado uma oração de Jesus no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ei, amados, antes nós tínhamos um Deus que falava conosco lá de cima, mas Ele se fez carne, Ele habitou no meio de nós, Ele andou no meio de nós, e Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele foi para o Pai, mas Ele deixou um Consolador, Ele deixou o Teu Espírito, que hoje habita dentro de nós. Por isso maior é o que está em nós do que está no mundo. Ei, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Jesus Cristo é maior do que esse vírus. Então vamos dar Jesus para as pessoas. Aleluia. Um outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti. Senhor, eu te amo,
queremos a Ti, Deus. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero. Sim, meu Deus. Eu te adoro. Nós queremos a Ti, Pai. Meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Nós não temos outro bem além de Ti, bem Deus. além de Ti. Não tenho Sim, outro meu bem Deus. além Aleluia. de Ti, Senhor. Tu és tudo o que nós temos, Senhor Deus. E que nós possamos ser moldados a Ti, Pai. Que o nosso caráter possa ser igual a Ti, Jesus. Que nós possamos andar por essa terra, pregando a Tua palavra, levando o Teu amor, para que as pessoas sejam tocadas por Ti, Senhor Deus, através das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor Deus, capacita a Tua igreja, Pai, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, que ela possa transbordar do Teu Espírito, Senhor Deus. Venha sobre nós, Senhor Deus, nos deixa com Teu Espírito, Pai. Chacantoriala, vassoura, cantaralabá, riava, toda cantaralabá, vassoura, cantaralabá. Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu te amo. Chamamos Deus que nós poderíamos ser usados naquela cidade. Então um dia ali na praia, a gente sentado lá e passa um homem vendendo picolé e a gente vai comprar o picolé dele. E ele vai lá e dá uns folhetos pra gente falando do amor de Deus. E eu perguntei qual era a igreja que ele congregava, e ele disse que ele era pastor de uma Assembleia de Deus de Rio das Ostras, e ele chamou a gente para cultuar a Deus com eles. Era domingo, e a gente foi, e ali eles me deram uma oportunidade para ministrar a palavra. Amados, nós devemos agir dessa forma, querendo ser usados por Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós precisamos dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero tocar vidas, eu quero liberar uma palavra sobre a vida de alguém, eu quero ver vidas transformadas. Ei, nós devemos querer ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu sei que existem irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, e todos nós estamos propícios a isso, em algum momento na nossa vida, ter um momento que nós enfraquecemos, que o nosso amor pela palavra, por um Deus, ele possa diminuir um pouco. Existem pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, mas entenda, o Senhor sempre, Ele quer te alcançar. Quando Jesus ele foi preso, ele foi levado ao Sinédrio, Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. E ali Jesus olha profundamente para Pedro. E Pedro se lembra aquilo que Jesus havia dito: antes mesmo do galo cantasse, tu me negarás por 3 vezes.
Então Pedro, ele chora amargamente, ele chora profundamente, ele sai daquele lugar ali triste, desamparado. Ele vai chorar suas mágoas, porque ele havia traído, ele havia negado o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Rei, o seu Salvador. Então Jesus, ele é crucificado, Jesus é morto, mas no terceiro dia, Jesus, ele ressuscita. E quando as mulheres, elas vão até o túmulo de Jesus, e elas chegam ali, a pedra do sepulcro, ela está removida, e lá dentro está um anjo, e vai dizer para aquelas mulheres: esse Jesus Nazareno que foi crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas diga para os discípulos e para Pedro, para que eles vão para a Galileia, porque Jesus vai adiante deles. Agora é interessante, por mais que Pedro havia negado a Jesus, ele não deixou de estar com os discípulos, ele não deixou de estar com os apóstolos, ele não se isolou, mas ele continuou juntamente com eles, chorando porque Jesus tinha morrido, mas eles permaneceram juntos. Então, eles estavam ali no mar de Tiberíades, e Pedro diz: vou pescar. E os discípulos disseram: nós vamos com você, Pedro. Então eles foram pescar, e eles passaram a noite inteira pescando, mas não pegaram nada. Então, lá da praia, Jesus vai dizer: filhos, tende algo para comer. Ele chamou eles de filhos. Igreja, ele chamou eles de filhos. Por mais que Pedro tinha negado a Jesus, Jesus chamou ele de filho. Eu não sei o que você fez, eu não sei o pecado que você cometeu, eu não sei se você negou a Jesus, mas se você entregou a sua vida a Cristo, você continua sendo um filho de Deus. Aleluia. Então Jesus vai dizer para eles: joguem a rede do lado direito do barco. E eles jogaram as redes, e eles pegaram muitos peixes. E ali, João, o discípulo amado, aquele que estava indo com Pedro para o templo orar, João disse: é o mestre Pedro, é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Então Pedro, que estava nu, ele vestiu a sua túnica, ele mergulhou no mar e foi ter um encontro com Jesus. Aleluia. Isso dá para a gente entender que nada nos separará do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nesse episódio nós podemos entender que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que Jesus vai até Pedro. É por isso que Jesus vai até Pedro. E ali nós vemos o encontro da reconciliação. O encontro para que Pedro fosse inserido novamente no propósito. Para que Pedro entendesse algo, meu irmão. A arca, construir uma arca, não parou Noé. Ter Isaac como um sacrifício, não parou Abraão. O mar não parou Moisés. O gigante Golias e nem Saul parou Davi. O Getsemane não parou Cristo. As pedras não pararam Estevão. Os açoites, os naufrágios, as perseguições
não pararam Paulo. Ei, igreja de Jesus Cristo, uma pandemia não pode nos parar. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar glorificando a Ele, vamos continuar pregando a palavra de Deus, vamos continuar libertando pessoas da escravidão do pecado e vamos levar elas para a maravilhosa luz de Deus. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Na porta eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ei, queime na presença de Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Mais uma vez, vamos! Eu não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Larará, 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 eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Mais uma vez, vamos. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Coloque a mão no teu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que morreu por cada um de nós, e nós se tornamos teus filhos, Senhor Deus. Nós se tornamos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós ansiamos para a tua vinda, Senhor Deus. Ó Maranata, vem, Senhor Jesus. A tua noiva anseia por ti, Pai. Mas nós estamos aqui ainda, Pai. Então, Pai, que nós possamos queimar nessa terra por ti, Pai. Que nós possamos falar do teu amor. Que enquanto há fôlego de vida, Senhor Deus, que cada um dos teus filhos, Pai, possa manifestar a tua glória nessa terra. Oh Deus, que o ministério Abba Pai seja um lugar, Senhor Deus,
onde gere muitos filhos para o teu reino, onde os seus filhos aqui entendam, Pai, o propósito que o Senhor tem nesse lugar, Senhor Deus. Então, Pai, continue capacitando eles, Senhor Deus, para que eles continuem, Senhor Deus, dando aquilo que o Senhor nos deu um dia, e por isso que nós liberamos isso nas vidas daquelas pessoas que estão lá fora. Pai, abençoe esse ministério, abençoe a nossa liderança, Pai, que nós possamos cada vez mais estar sensíveis à Tua voz e à Tua vontade. Abençoe essa casa, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Deixa queimar, 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 deixa queimar. larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larará, larararará. Aleluia, amém, amém, e graças a Deus. Queria agradecer a todos vocês que cultuaram esse Deus maravilhoso juntamente conosco. Que cada lar, que cada pessoa que ouviu essa palavra possa dar uma resposta por tudo aquilo que foi pregado aqui essa noite. Eu tenho certeza que a palavra de Deus alcançou o seu coração. Então dê uma resposta, seja transformada por ela. Não vive uma vida desanimada diante de um Deus poderoso. Ele tem poder para te levantar de qualquer enfermidade, de qualquer ação do inimigo sobre a tua vida. Creia nisso, libere essa palavra sobre a sua vida. Levanta e anda e vai adorar ao Senhor. Então, estenda as suas mãos. Estamos terminando esse culto. Queria mandar mais uma vez um beijo, um abraço para a nossa família pastoral, por cada pessoa dessa igreja, por cada pessoa que tem nos assistido. Deus abençoe a vida de vocês. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor. E todos vamos dizer em uma só voz: amém. Até a última pessoa. Comunidade de fé, Abba Pai vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não vou parar e gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar e gastarei Minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Eis-me queimar. aqui, Deixa queimar, deixa queimar. Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Eis-me queimar. aqui, Deixa queimar, deixa queimar. larará, larararará, larará, larararará, larará, larará.